Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, O Retorno, Trump CD Bronzeada do Putinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje tivemos um grande ataque russo, quase 500 objetos no total, 499 entre drones, mísseis lançados pelos russos, foram 479 drones Shahid, aquele drone iraniano que muitos agora já são fabricados na própria Rússia, né? E desses 479, 460 foram derrubados pelos ucranianos, uma porcentagem bastante significativa, né? Aqui já inclui derrubados por artilharia antiaérea mesmo e também por guerra eletrônica. Bom, a grande surpresa foram os 4 mísseis Kinjal. O míssil Kinjal é um míssil balístico, hipersônico, segundo os russos. Não é hipersônico de verdade, tá? Mas é um míssil muito rápido, é um míssil difícil de ser abatido. Havia a lenda no início da guerra de que ele era impossível de ser abatido. Não porque os russos fizeram um míssil hipersônico que não tem como derrubar ele. Já foram derrubados vários deles lá em Kiev, mas realmente é difícil de derrubar ele, não é fácil, né? E agora a gente ficou sabendo que os 4 que foram em direção a Rivne foram abatidos, ou seja, Rivne é essa cidadezinha aqui no oeste da Ucrânia, é uma cidade grande aqui, uma cidade pouco afetada pela guerra, porque está mais perto aqui da Polônia e coisa e tal. Agora, a gente não sabe exatamente qual era o objetivo desses mísseis aqui. O que a gente sabe é que tem uma usina nuclear aqui em Rivne, uma das maiores usinas nucleares da Ucrânia, se não me engano, a maior que está em operação ainda é aqui em Rivne, e eu fico me perguntando se não é por isso que Rivne tem uma defesa antiaérea tão parruda desse jeito, né? Também teve 10 mísseis Ra-101, foram todos derrubados. Os mísseis Ra-22, 2 dos 3 foram derrubados, então teve um que ainda atingiu alguma coisa. Teve também Ra-31P, que são mísseis anti-radar, mas os 2 foram derrubados, e também um Ra-35 também foi derrubado. Ou seja, chama atenção a alta eficácia dos ucranianos agora nesse ataque russo de ontem para hoje, né? Muita coisa foi derrubada mesmo. E outra coisa que chama atenção é que, embora em termos de drone Shahid tenha sido o maior ataque, né, em termos de mísseis não foi tão grande assim. Se vocês lembrarem, na última semana teve um ataque, coisa de 2, 3 dias atrás, teve o famoso ataque da retaliação russo, que os russos estavam retaliando ali a Operação Pavutnia, né, feita pelos ucranianos lá, que destruiu um monte de aviões e coisa e tal. Naquele momento teve menos drone Shahid, né, mas no total de objetos foi maior, porque também teve muito mais mísseis, foram 90 mísseis no total. Então parece que está diminuindo a capacidade russa de reação aqui, de lançamento de mísseis, como a gente está observando aqui, né? Bom, mas também os ucranianos fizeram um grande ataque ontem com drones em várias regiões da Rússia aqui, né? Então, o que está curioso nessa história é que os russos estão falando em revidar os ataques ucranianos, mas os ataques que eles fazem contra os ucranianos, a maior parte atinge só alvos civis, ou seja, são ataques cruéis, tá? São crimes de guerra de verdade. Mas atacar alvo civil meio que não te dá nenhuma vantagem militar, né? Enquanto os ucranianos têm feito ataques significativos contra alvos militares que certamente vão fazer diferença nessa guerra, né? Então aqui, ó, foram vários lugares atacados, tá? Um monte de lugar atacado aqui de ontem para hoje. Vamos começar aqui com Kazan, essa região aqui de Kazan. Relatórios iniciais indicam que foi uma fábrica de pólvora, né, que incendiou. Então tem aqui várias imagens aqui do que foi atingido lá em Kazan de ontem para hoje. Está aqui muita fumaça saindo ali. E mais imagens aqui. Teria sido uma fábrica de pólvora que teria sido destruída ali na região de Kazan, né? A imprensa local diz que era uma oficina de pintura e verniz. Olha que coisa fabulosa, né? E o curioso é que era um verniz muito explosivo, porque segundo os residentes aqui tinha muita fumaça preta e sons que indicavam explosão, né? Ou seja, é lógico que isso aqui é lorota da imprensa de lá, né? Aqui, ó, relatórios preliminares indicam que o ataque lá em Kazan foi uma planta de pólvora, e isso é uma das fábricas de defesa chaves da Rússia, produzindo propelentes para o Iskander e o Calibre, né? Então, excelente notícia isso daqui, essa explosão lá em Kazan. Bom, em Cheboksary tem aqui a imagem que mostra aqui uma grande explosão ali, e dá para ver o momento aqui em que um drone atinge
novamente essa fábrica, que dá para ver que foi realmente o alvo atingido ali, o drone foi em direção ao alvo. Segundo eles estão dizendo aqui, é uma planta que fornece equipamentos eletrônicos usados no T90, no Armata e nos sistemas S300 e S400. Segundo estão falando aqui em outros posts, é um sistema de antena, também é usado para drone Shahid aqui, ó. Os drones de longo alcance atingiram a Viniri Progress, é uma empresa que tem lá em Cheboksary, 975 quilômetros da fronteira ucraniana, produzem elementos críticos eletrônicos para o S-300, S-400, S-500, que são sistemas de defesa antiaérea russos, e também o T-90 Armata, bem como navios e submarinos, né? Agora, segundo estou dizendo, é exatamente isso, a questão de antena que eles fazem isso. Tá aqui mais uma imagem, aqui, várias imagens aqui dessa coisa, olha, é bacana aqui o momento da explosão do drone ali, e dá para ver que eles não estavam esperando, né, um ataque tão longe, né? Não teve nenhuma defesa antiaérea aqui, não teve nenhuma tentativa dos russos de derrubar os drones antes deles atingirem, né? Falando sobre a linha de frente, no final das contas não teve nenhuma mudança, só tem aqui o Poulet-Volant só trouxe essa mudançazinha aqui na direção de Pokrovsk, tá Pokrovsk aqui, vocês podem ver um avanço realmente totalmente irrelevante aqui no final das contas, né? Esses pequenos avanços russos, ao contrário do que algumas russetes falam assim, o Peter fica falando que está avançando só um pouquinho, que daqui a pouco está chegando em Lviv. O cálculo para chegar no final de tomar Donetsk inteiro são 49 anos, então pode chegar em Lviv daqui a 5.000 anos, se os russos não acabarem antes, né? Então essa é a questão. Os ucranianos estão certos, é deixar os russos avançarem, continuarem insistindo, vai morrendo gente, eles vão gastando equipamento, isso é totalmente irrelevante no final das contas em termos de estratégia global. Bom, outra coisa curiosa, eu falei para vocês outro dia que o Yandex, né, que é o Google lá da Rússia, eles agora, a pedido do governo russo, eles estão botando blur em todas as áreas críticas de segurança. E com isso o pessoal está começando a identificar um monte de área crítica de segurança que não sabia que tinha antes, né? Porque tem uma casa ali, agora ela está com blur, né, desfocado, né? Então você sabe que tem alguma coisa ali importante, né? E aí a Rádio Svoboda Liberdade, né, identificou duas novas posições perto da base Amur, que é ao sul de Domodedovo, né, que é o aeroporto principal lá dos russos. Então mais dois sistemas Pantsir para proteger o aeroporto e a base militar Amur que fica ali, né? E como é que a gente identificou essa coisa? Justamente através do Yandex, né? Depois que o Yandex começou a fazer o blur, né? Começou a tirar de foco os locais sensíveis, aí você começa a procurar os lugares que estão sem foco, você sabe que tem alguma coisa sensível ali, né? Parabéns à censura russa. E outra coisa, os ucranianos capturaram um capitão russo que estava na região de Totkino, né? Vocês sabem, Totkino, essa região aqui, os ucranianos estão avançando aqui, cercaram a cidade de Totkino, tá? Porque tem ucranianos avançando por aqui também. Então os russos já estão cercados aqui em Totkino e capturaram esse capitão da flotilha do Cáspio, do Mar Cáspio, capitão Oleksiy Mamayev. Foi pego prisioneiro pelas tropas ucranianas ali na região, né? Ele já foi um comandante e agora estava servindo como líder de pelotão no 165º Batalhão da Rússia ali na região, né? Então, o pessoal está falando aqui, que pena que ele está vivo ainda. Não, gente, ao contrário, que bom que capturou ele vivo. O cara vai poder ser interrogado adequadamente agora e vai dar um monte de informação para os ucranianos. Bom, falando aqui sobre o Instituto para Estudo da Guerra, eles estão falando aqui sobre as forças que chegaram perto da fronteira com Dnipro, né? Então isso a gente já sabe aqui em Pokrovsk, que eu mencionei para vocês, os russos dizem que já chegaram na fronteira com Dnipro. Os ucranianos dizem que não. A fronteira com Dnipro é isso daqui. Está perto realmente, tá? Não tô negando não. Está perto de fato da fronteira com Dnipro, mas não vão chegar aqui nesse ponto aqui na fronteira, pelo menos não chegaram ainda na fronteira aqui. De qualquer forma, eles estão colocando isso como, tá vendo? Mais comemoração, invadimos mais uma região da Ucrânia. Totalmente irrelevante isso no final das contas, né? Bom, outra coisa curiosa que aconteceu ontem é que o Putin foi correndo para dentro do Kremlin de madrugada durante o ataque russo contra a Ucrânia. Eu não sei muito bem qual foi a história aqui, né?
Como eu falei, o ataque de ontem para hoje foi um grande ataque russo contra a Ucrânia, mas acabou tendo pouco efeito. A maior parte dos mísseis foi derrubado, a maior parte dos drones foi derrubado. E eu fico me perguntando, por que o Putin foi para o Kremlin a essa hora para acompanhar a coisa? Não faz sentido, né? O pessoal está dizendo aqui que tem um certo pânico lá na Rússia por isso. Eles imaginam que alguma coisa deu errado. Então pode ser que estava previsto mais alguma coisa nesse ataque de ontem para hoje que acabou não funcionando. Oreshnik, bomba atômica, sei lá o que, não sei, né? O chute, qualquer chute aí é tão bom quanto o meu, né? Uma coisa curiosa, essa reportagem que saiu aqui no Euromaidan está falando aqui que a CIA americana ajudou a forjar o serviço secreto ucraniano, né? Os militares ucranianos estavam realmente numa situação muito ruim em 2014, né? Por isso que a Rússia conseguiu invadir a Crimeia, tomar a Crimeia com muita facilidade. Foi naquele momento que a Ucrânia percebeu que do jeito que estava, ela ia ser simplesmente invadida pela Rússia. E daí pediu ajuda à Europa, pediu ajuda aos Estados Unidos para fortalecer seu corpo militar. Uma das coisas que os Estados Unidos ajudou a Ucrânia foi justamente com relação ao serviço secreto da Ucrânia. E, segundo eles estão dizendo agora, a própria CIA está preocupada agora, porque os ucranianos aprenderam muito rápido, aprenderam muito bem, e agora eles não conseguem fazer os ucranianos pararem, né? E os generais de Moscou que planejaram uma vitória de 3 dias, né, de chegar, invadir a Ucrânia e derrubar todo mundo, foram todos neutralizados por um país que está sendo visto como Davi lutando contra Golias, né? Em apenas 3 anos, a Ucrânia, os guerreiros sombrios da Ucrânia, né, o serviço secreto ucraniano, reescreveu o livro de regras da espionagem do 21º século. Bacana, o pessoal está falando aqui justamente que teria sido a CIA que treinou os ucranianos nisso. Olha só, eu acho que isso pode ser uma vantagem muito grande, porque os ucranianos já tinham um conhecimento da KGB, né? A Ucrânia fez parte da União Soviética, uma parte sensível, e tinha muita espionagem ali, tinha muita estrutura do nível soviético. E agora a Ucrânia é o primeiro país que junta essas duas coisas, tanto a experiência soviética com a experiência ocidental também em espionagem. Isso pode ser realmente uma coisa com uma vantagem muito grande, como a gente tem visto, né? O ataque que foi feito lá, a Operação Pavyutina, foi feita por esse casal, tá? Esse casal de ucranianos que executaram a Operação Spiderweb em solo russo. Eles chegaram lá como empresários e fizeram contrataram o galpão, montaram os drones, coisa e tal, tudo foram eles que fizeram. Eles fazem parte do serviço secreto, é lógico, agora estão aposentados, né, depois que o rosto deles apareceu, não tem mais como eles atuarem, mas de qualquer forma, né, parabéns a eles aí pelo ataque, que foi um sucesso, sem dúvida alguma. Outra novidade, o grupo Renault da França se juntou à PME e vai fabricar drones para a Ucrânia. Olha que bacana, né? A PME é uma região específica, né? Um programa específico de defesa, e vai produzir drones. Todo mundo está querendo o conhecimento de drones da Ucrânia, porque realmente todo mundo está vendo que isso mudou, né? Mudou a guerra. Não adianta mais você ficar parado no passado, que não vai ser mais útil em nada o seu equipamento militar no passado se você não tiver ajuda de drones, né? Enfim, essa é uma boa notícia aí para a Renault se unindo, que vai ajudar a Ucrânia a produzir drones e vai ter também know-how para defender a própria França. Excelente notícia isso.